Boa noite. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão, que está escrita em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, que nos diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma palavra maravilhosa de Deus aos nossos corações, que nada, nem ninguém, nenhuma ação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque foi por meio de Cristo, do sacrifício dele na cruz, que Deus nos resgatou e nos deu tamanha confiança e tamanho amor e tamanho cuidado, a ponto de nada nem ninguém nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte não pode nos separar, porque quando morrermos, sabemos para onde iremos. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, como diz a palavra, estamos entregues à morte todo dia, mas nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque mesmo quando morrermos, nós iremos para um lugar que vai haver só alegria, o Senhor enxugará do nosso olho toda lágrima, não vai haver sofrimento, mas lá não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais morte, e o Senhor enxugará do nosso olho toda lágrima. E a Bíblia nos diz: aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Às vezes passamos por lutas, por dificuldade, às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos a solução. Mas se nós olharmos para as lutas e para as dificuldades, realmente a gente não vai ver a solução. Mas se a gente olhar para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé, a gente vai ver o escape. No Salmo 121, no versículo 1 diz: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no mesmo Salmo diz que Deus, Ele não cochila, nem tem sombra de variação, pois Deus, Ele é perfeito, Ele nos guarda como a menina do seu olho. Então não há para que temer. O segredo é ser fiel ao Senhor, porque eu me recordo de uma passagem bíblica que está escrita em Daniel. As pessoas foram até o rei para falar que fazer um edito, uma lei para todas as pessoas se prostrar diante do rei. E daí tinha 4 jovens lá que veio cativo de Israel para a Babilônia, que o nome dele foi mudado, ficou Sadraque, Mesaque, Abdenego, e tinha Daniel, que foi mudado para Beltesazar. E daí, quando teve esta lei, eles mesmo assim continuaram se prostrando diante do Deus que eles servia, porque sabia que somente Deus era capaz de os livrar de qualquer situação, que nada poderia acontecer sem que Deus permitisse. Daí as pessoas pegaram e falaram pro rei que: rei, você não te fez um edito, quando tocasse os instrumentos, a flauta, a cítara, as pessoas tinham que adorar a sua imagem, que você o criou. Houve 3 homens que não se prostrou. E daí o rei mandou chamar, e antes que o rei perguntasse para eles
eles já falaram: se não é o caso, rei, fique sabendo que nós não adoramos a tua imagem. E daí eles, mesmo sabendo que poderia morrer, mas ele sabia que nada poderia separar do amor de Deus. E daí o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e os lançou dentro da fornalha. E Jesus estava com ele na fornalha. E daí começou a passear com ele. E o rei olhou e falou: não foi 3 os homens que a gente lançou? E por que eu vejo o quarto semelhante ao Filho dos Deuses? Pois é, Jesus estava passeando com ele. E a Bíblia nos conta que a fornalha estava tão quente que os homens que o foram lançar lá, eles morreram de tão quente que estava a fornalha. E daí mandaram chamar o Sadraque, Mesaque e Abdenego, e a Bíblia nos conta que nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. Nada tinha queimado, nem um fio de cabelo tinha queimado. Pois é, o segredo é ser fiel ao Senhor. Também eu lembro de Daniel, que as pessoas foram até o rei para falar que durante certo período não pedisse nada a ninguém a não ser o rei. Daniel, a Bíblia nos conta a história que ele orava por 3 vezes ao dia. E daí, mesmo assim, ele sabendo desta lei, ele continuou servindo ao seu Deus e orando, como era de costume, 3 vezes ao dia. Daí as pessoas viram ele orando, que ele orava na janela, e daí foram contar para o rei. E o rei Dário foi e mandou jogar ele na cova dos leões, Daniel. E daí jogou ele lá, o Daniel foi dormindo. E os leões tiveram que jejuar, porque todas as coisas estão no controle do Senhor. Nada foge do seu controle. Nada que acontece em nossas vidas é por acaso. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, se você estiver passando por luta, por dificuldade, não murmure, mas louve e exalte ao Senhor, porque a luta, a dificuldade, a morte, a fome, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No Salmo 33, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. A Bíblia também fala em Isaías, capítulo 46, que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia, ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Em Isaías também 43, versículo 13, nos diz que antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até hoje, esse desafio que Deus fez, ninguém é capaz de aceitar, porque nada nem ninguém é capaz de ir contra o nosso Deus. Então, olhe para Jesus, não desista em meio à luta, porque seja fiel ao Senhor, que mesmo se você estiver passando por luta, por dificuldade, o Senhor está com você. Eu lembro de uma ilustração que, pegada na areia, se não me falha a memória, o homem estava andando e via 4 passos, que eram 4 pegadas, na verdade, que eram 2 dele e 2 de Jesus. E daí ele estava andando, depois andou um certo período e só tinha 2 pegadas. E ele ficou angustiado porque achou que estava andando só. Mas ele questionou com Deus e Deus falou para ele na ilustração que quando você estava vendo as 2 pegadas, era eu te carregando pelo braço. Às vezes, quando estamos sem força, sem dificuldade, estamos angustiados, estamos tristes, a gente olha para o Senhor, clama a Ele e Ele nos pega nos braços e cuida de nós de uma maneira especial. Então, olhe para Ele, tenha fé. A Bíblia nos diz que tudo que pedimos em oração crendo, receberemos. Então, nos encontramos num período que o mundo está turbado, sem solução, estão desesperados, muitas pessoas perdendo o sono, mas nós que servimos a Jesus, não tem necessidade de a gente perder o sono, porque a gente sabe que mesmo se o Senhor permitir que essa doença nos leve, a gente vai para um lugar muito melhor, um lugar que não vai haver doença, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza e iremos ver o Senhor face a face. Então, busque ao Senhor, não desanime, tenha ânimo. O Senhor fala em Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então,
o segredo é se esforçar, ter bom ânimo e confiar no Senhor e não perder a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, busque ao Senhor com fé, clame a Ele. Se você estiver passando por lutas, por dificuldade, não desista, porque a recompensa é maior. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, porque o que Deus preparou para os que o amam é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano. Então o que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior e você não é capaz de compreender o que Deus tem para você. Então confie, não se desespere, mas tenha fé que a vitória virá. Às vezes chegamos numa situação que a gente olha pela ótica humana e não vê a solução. Mas se a gente olhar pela ótica espiritual e olhar para Jesus, nós sabemos um Deus ao qual servimos. Sabemos que em todas essas coisas que passamos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Deus não te deixa só nem um minuto. Ele está com você todos os dias. Às vezes você pode pensar que não, mas é porque Ele está te carregando pelos braços. Então confie, busque a Ele e o mais Ele fará em sua vida. Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que você possa ficar com Deus e não desista. Deus é sempre fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fica com Deus. Até mais.